Programa de debates da Rádio Musical FM e voltamos aqui com o nosso debate que quando tá ficando bom tem que parar, então, enfim. Eu comecei com o missionário Cipriano, eu acho que terminamos com o Joaquim, volto com o missionário. Ok, pegando aqui a última pergunta, foi se o homem pode arrepender-se. Pode arrepender-se. Ou Deus se arrepende por ele. Dando ouvido. Para dizer que o arrependimento é um ato voluntário, é um ato do homem. É o homem quem decide, eu vou me arrepender dos meus pecados. Eu vou aceitar Jesus. Sim, o homem faz isso. Mas por que o homem faz isso? Sem que o Espírito Santo mudasse a sua condição, o seu estado natural decaído, de morte espiritual, o homem jamais teria visão para vislumbrar o quão profundas são os seus pecados e buscar refúgio em Deus. Primeiro, ele precisa ser regenerado. Depois da sua regeneração, ali sim, o homem pode arrepender-se, tem a capacidade de arrepender-se. Então, primeiro ele nasce de novo, ele nasce de novo. Depois ele se arrepende. Depois ele se arrepende. Ele arrepende-se e crê. Ele arrepende-se e crê. Agora, ele não se arrepende e nasce de novo. Não. Bíblia, pastor. Ok. Uma questão importante. Nós vemos. Por que o homem se arrepende? Ele se arrepende porque antes do arrependimento há uma obra regeneradora, transformadora do Espírito Santo. E esta obra regeneradora, ela vem através de dar ouvidos à proclamação do Evangelho. E este dar ouvidos, não nos referimos ao chamado genérico, ao chamado geral, não. Nos referimos a um chamado específico, aquele chamado que é capaz de despertar o morto, tal como aconteceu com Lázaro. Aquele chamado específico. Há um intérprete que diz o seguinte: se Jesus, ao entrar no cemitério, no túmulo onde Lázaro esteve, ao gritar, se ele gritasse apenas mortos, ressuscitai, todos os mortos ressuscitariam, pois Cristo tem poder para fazer isto. Mas o chamado foi específico. Jesus disse Lázaro. Foi um chamado para o Lázaro. Naquela noite em que o pastor Andrade converteu-se, conheceu, correu para Jesus, foi um chamado específico. Não foi um chamado genérico. Por isso, o irmão que estava ao seu lado, no mesmo culto, ouvindo o mesmo pregador, ouvindo a mesma mensagem, recebendo a mesma oração, não creu. Por quê? Eles ouviram um chamado genérico e o pastor Andrade ouviu um chamado específico. E por que o pastor Andrade correu para Jesus? Porque antes disso, o Espírito Santo mudou a sua condição natural de morte para vida, pastor. Nova vida. Por isso, quero só terminar com esse texto. Jesus diz assim, em João capítulo 6, versículo 44, ninguém, absolutamente ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Foi Deus quem levou o pastor Andrade para o Senhor Jesus. Foi Deus que leva o pecador. E quando esse pecador chegou para Jesus, ele era pecador ou ele era nova criatura? Ele já foi regenerado, nova criatura. Então não precisava mais de Jesus. Claro que quem precisava. Salvou ele foi o Espírito Santo. Pastor, nós precisamos... Porque assim, Jesus disse assim, Jesus é o Salvador, certo? Ele é o autor e o consumador da salvação. Ele diz assim, ninguém vem a mim... Como é que é o texto? Se o Pai não o trouxer. Ninguém seu pai não pode trouxer. vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu sou Jesus, você é o pecador. Você vem a mim. Quando você vem a mim, você vem como pecador? Sim. Então você não nasceu de novo para vir a mim. Nasci. Então você veio a mim para nascer de novo. Eu sou regenerado, nova criatura. Então você não precisa vir a mim. Se você é nova criatura. Para que eu venha? A pergunta é, quando Jesus pastor, disse assim, ninguém vem a mim se o Pai se o Pai não trouxer. Sim. Quando ele vem a Jesus, ele chega a Jesus, ele chega aos pés de Jesus como pecador ou como salvo? Ele chega a Jesus regenerado. Então não precisa de Jesus. Precisa de Jesus. Mas já vem regenerado. Precisa de Jesus. Certo. Para quê? Precisa de Jesus. Para quê? Se este não precisa de Jesus, então nós só precisamos de Jesus quando nós estamos na nossa condição de morte espiritual. É lógico.
o texto. Então, hoje, esse texto que você acabou de ler, o pastor posso Andrade, responder? por exemplo, o pastor Andrade, o pastor César não precisam do evangelho? Claro que precisamos, irmão. Então não precisam mais de Jesus? Esse Claro que texto precisamos que de você Jesus. leu, Ok. É que assim, Posso a sua responder o leitura... texto que ele leu? Vamos lá, Não, Joaquim. deixa eu responder a pergunta, senão fica no vazio, né? Fica no vazio. É que fica no assim, até vazio. agora o Joaquim não falou nesse bloco. É. Entendeu? Pastor Joaquim, vamos lá. Desculpa, pastor Esse Joaquim. texto que você acabou de ler, de João, é interessante, porque esse texto está dizendo o seguinte, né? Obrigado. Trazer ou atrair significa o quê? Ninguém, como diz o texto, Ninguém pode vir a mim Se o pai... se o se pai o não pai o trouxer. não o trouxer. Trouxer quer dizer o quê? Forçar esse indivíduo a aceitá-lo? De modo nenhum. Ah, muito bem. É o quê? Na realidade, é atrair. O pai atrai. Quando o filho do homem for levantado, atrairá a todos. Todos atrairiam a mim. Quer dizer que todos serão salvos? Não. Ué, deveria. Se o mesmo texto e a mesma palavra grega aí não diz que todos seriam salvos. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Todos são salvos? O pastor está ensinando graça irresistível. Peraí, é pastor o está ensinando termo chamado grego, eficaz. é o termo grego aí, reukuo. É o termo grego que está dizendo aí. É o mesmo texto que você utilizou de João 6,44. Então, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, esse texto não está dizendo que a atração é irresistível. O texto não está dizendo isso. Esse texto não está dizendo isso. Então, a conotação aqui pode significar simplesmente o quê? Atrair, trazer, atrair. Então, nós entendemos, porque é interessante, né? Jesus disse que atrairia a todos. Eu pergunto, atrairia a todos ou alguns? O texto não diz alguns. Se a salvação é para alguns, esse texto então está Claro. contrário, Claro, está pastor. contraditório. Ok. Porque o texto não ensina o universalismo. Ok, missionário. Claro que o texto não está dizendo quem são estes que serão atraídos. Neste texto não está dizendo. Mas nós precisamos fazer uma correlação de todo o ensino bíblico. Nós precisamos olhar e comparar. Né? Nós precisamos permitir que a totalidade das escrituras nos elucidam na nossa estrutura doutrinária. Certamente, Cristo está atraindo a todos e ele vai atrair a todos. Mas quem são esses todos? Claro que nós não estamos caindo na heresia do universalismo. São todos os eleitos. Ele chama todos, ele capacita todos, mas ele não força todos. Ninguém pode vir... Ele não força todos. Sim, pastor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós chegamos a Jesus carregado pelos braços de Deus, o Pai amoroso. Nós jamais correríamos para Jesus por conta própria. Nós fugiríamos de Cristo. Nós resistiríamos definitivamente à graça de Deus, assim como vai acontecer com muitos. Por isso, existirá um inferno. O inferno é um lugar que vai estar cheio de pessoas que resistirão à graça de Deus de forma definitiva. Só aqueles que não foram, então, eleitos, é isso? Quero Porque, só olha ler só. uma coisa. Pastor, um momento, deixa eu terminar o argumento. Quando Jesus diz que virá a ele somente aqueles que o Pai trouxer, são aqueles que vêm através da proclamação do Evangelho. E é proclamado a ação do todos. Espírito Santo. É proclamado Este a é o todos o chamado Evangelho. eficaz, que não tem como deixar de ser ouvido. Olha o que o apóstolo Mas olha Paulo aqui, diz. ó, aqui no verso de número 30. Deixa eu só terminar de ler o Lucas. texto bíblico para fundamentar o Você argumento. não tá deixando eu falar. O texto bíblico diz assim, 2 Timóteo 1:9, falando de Deus. Deus, segundo o seu poder, nos salvou e nos chamou. Como ele nos chamou? Com santa vocação. Referindo-se ao chamado eficaz. Tá, mas aqui em Lucas 7,30, os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então, esses fariseus aqui rejeitaram o quê? O desígnio de Deus. Qual era o desígnio de Deus? Era mentira? Qual era o desígnio de Deus, se não é verdadeiro? Eles rejeitaram o desígnio de Deus. Qual foi o desígnio de Deus para eles?
Pastor, mais uma vez... Eles tá aqui, ó. Rejeitaram. Sim, mais uma vez, o pastor está caminhando em círculo. Como caminhando em círculo? Nós não estamos dizendo... Você está dizendo que uma pessoa Sim, não pode rejeitar o desígnio de Deus. Sim. Qual é a vontade de Deus? Se eles rejeitaram. Eles podem rejeitar a vontade de Deus? Mais uma vez, nós estamos dizendo assim. Quando dizemos Qualquer que pessoa a graça... pode rejeitar a vontade de Deus. Se ele tem uma vontade, não pode ser rejeitado. Pastor, quando dizemos que a graça de Deus é irresistível, nós não estamos dizendo que em nenhum momento o ser humano pode resistir, rejeitar esse chamado de Deus. O que nós estamos dizendo Mas é se que... ele designou, estabeleceu... Assim, ó, vamos lá. Você está dizendo que ele pode rejeitar a proclamação, certo? Não, aqui diz o desígnio. Não, tudo bem. A compreensão dele é essa. Ele pode rejeitar a proclamação, porque ele está morto, não sei o que lá. Então, a proclamação do evangelho, ok. Mas o texto está dizendo que eles rejeitaram o desígnio. Aquilo que era a vontade de Deus para eles. A vontade de Deus. Ou seja, resistiram. Como é que o senhor responde esse texto em específico? Pastor, é muito simples. Eles resistiram a este desígnio de Deus de forma definitiva. Foi o que diz o texto aqui. Se é um desígnio, estes homens não tinham como deixar de não resisti-lo. É natural eles resistirem a isso. Mas aqui diz que eles resistiram. Sim, eles não tinham opção para fazê-lo, se era um desígnio. Não tinham opção de fazer o contrário. Aqui está dizendo que Deus queria que eles fizessem o contrário, mas eles resistiram. Está dizendo o texto aqui. Como está aqui, por exemplo, também em Ezequiel. Olha só, Ezequiel capítulo 24, verso 13. Porque o exemplo aqui, para mim, é muito claro. Ora, a sua impureza é a lascívia. Como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificado da sua impureza. Você não voltará a estar limpa enquanto não abrandar a minha ira contra você. Ou seja, Deus queria então purificar Israel, mas Israel não foi purificado e a razão porque Israel não quis. Aqui está muito claro. É mais uma vez nítido aqui que uma pessoa, até mesmo uma nação como um todo, pode resistir ao propósito do Senhor. Bom, nós entramos num outro campo, que é o campo da doutrina da vontade de Deus. Entramos num outro campo. Quando lê-se o texto de Ezequiel e diz que Deus desejava algo e o povo fez totalmente o contrário, que vontade é esta de Deus? Quando a gente fala sobre a vontade de Deus, que vontade divina é esta que pode ser contrariada? Certamente, quando nós pensamos na vontade do desejo... Deus tirou a possibilidade de purificação desse povo? Deus queria que eles fossem purificados? Sim. Mas eles não quiseram? Sim. Ah, então resistiram. Resistiram. Essa vontade do desejo é resistida. Por exemplo, Deus diz o seguinte, que nós não devemos ter outros deuses, não é isso? Não é isso? Mas nós não estamos continuamente construindo ídolos no nosso coração. Nós não estamos fazendo isso? Estamos resistindo à vontade de Deus. Mas essa vontade nem sempre é obedecida. Por que nem sempre é obedecida? Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu vou deixar aqui a proposta para a gente ter um segundo momento desse debate com vocês dois. Se vocês toparem, a gente remarca um próximo debate para a gente ter uma parte 2. Tudo bem? Bom. Porque realmente não terminou o debate. Você tem bons argumentos, ele também tem bons argumentos e infelizmente o tempo é curto. Se a gente tivesse só na internet era uma coisa, eu podia ficar a tarde toda, mas no rádio eu já tenho que encerrar. Rafa, vinheta. Considerações finais. Debates. Missionário Cipriano, 1 minuto para sua consideração final. Muito bom te ter aqui novamente. Bom, Pastor César, mais uma vez é uma grata alegria nós podermos estar aqui e poder compartilhar algum dom da parte do Senhor. E também gratidão a todos que estiveram nos acompanhando. E mais uma vez nós queremos descansar nesta verdade do Evangelho. Que em última análise a nossa salvação ela está segura porque ela depende de Deus e não de nós mesmos. E você que é pregador,
proclame a verdade do Evangelho, porque é através da proclamação que o chamado eficaz chega aos eleitos e eles, de forma alguma, deixarão de crer. Eles virão à verdade e crerão. Maravilha. Seu arroba na rede social, a igreja? Eu estou, nesse momento, servindo na Primeira Igreja Batista no Jardim Orion, Zona Sul, Interlagos. E para quem quiser conversar, pode procurar-nos ali. Esse é o nosso endereço do Instagram, @Cipriano Casas e Mateus. Maravilha. Joaquim, um minuto aí também para continuar. Eu diria aqui que se Deus determinou o indivíduo à perdição, e esse não tem sequer uma oportunidade de reverter isso, então esse chamado, além de inútil, eu diria que ele é um deboche, né? Então, Deus dá oportunidade a todos os homens para que todos, pela graça preveniente, e chama a todos. Só que alguns endurecem a si mesmo e resistem à graça. E os que resistem são rejeitados por Deus. E esses são condenados. Então, eu diria que o prisma que eu defendo aqui, tudo faz sentido, porque Deus dá oportunidade a todos, mas nem todos aceitam essa graça que lhes é oferecida. E esses que resistem à graça vão endurecendo seu coração até o ponto em que são definitivamente rejeitados por Deus, que o esperou aí com longanimidade, paciência, por muito tempo. E por fim, essas pessoas são condenadas porque resistem à graça de Deus. Joaquim, seu arroba, quem quiser te contactar, palestras, ensinos, livros. Eu tô ali na Igreja Batista Ágape, em São Miguel Paulista, Rua Caraipé das Águas, 390, Jardim dos Ipês. Cultos, quarta, 20 horas, domingo às 18. Eu também estou aí disponível para ir na sua igreja falar sobre apologética, defesa da fé. Entra no meu Instagram, Facebook, YouTube. Meu canal do YouTube é PR Joaquim Andrade. PR Joaquim Andrade. Você vai me encontrar, estou à disposição. Também tenho um livro chamado Controvérsias, Modismos e Heresias que Ameaçam a Igreja Brasileira. Você pode adquirir o livro entrando em contato comigo. Maravilha, assim a gente conclui mais um debate, fica o gostinho para o próximo. Reconheço que eu filmei 2 contra 1 às vezes aqui em 2 ou 3 momentos, mas quando eu vi o argumento, eu acabo forçando. O Joaquim já tem o dissabor de estar também sendo apertado por mim em outros temas. Várias vezes. Deus abençoe a todos. Eu volto.